Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje, as nossas considerações estão baseadas no livro O Desejado de Todas as Nações, no capítulo 32. Mateus, capítulo 8, versos 5 a 13, e Evangelho de Lucas, capítulo 7, versos 1 a 11. Nós lemos assim: Cristo dissera ao nobre cujo filho curara: Se não virdes sinais e milagres, não crereis. Doía-lhe que sua própria nação exigisse esses sinais exteriores da sua messianidade. De quando em quando, maravilhara-se da incredulidade deles. Igualmente, porém, se admirou da fé do centurião que foi ter com ele. O centurião não pôs em dúvida o poder do Salvador, nem sequer pediu que fosse em pessoa realizar o milagre. Dize somente uma palavra, disse ele, e o meu criado sarará. O servo do centurião fora acometido de paralisia e estava às portas da morte. Entre os romanos, os servos eram escravos, comprados e vendidos nas praças, maltratados e vítimas de crueldades. Mas o centurião era eternamente afeiçoado a seu servo e com ardor desejava o seu restabelecimento. Acreditava que Jesus o poderia curar. Nunca vira o Salvador, mas as notícias que lhe chegaram aos ouvidos lhe inspiraram fé. Não obstante o formalismo dos judeus, esse romano estava convencido de que a religião deles era superior à sua. Já rompera as barreiras de preconceitos e ódios nacionais que separavam os conquistadores do povo conquistado. Manifestara respeito pelo serviço divino e bondade para com os judeus como seus adoradores. Nos ensinos de Cristo, segundo lhe haviam sido comunicados, encontrara aquilo que satisfazia as necessidades da sua alma. Tudo quanto havia de espiritual dentro dele correspondera às palavras do Salvador. Sentira-se, porém, indigno de chegar à presença de Jesus e apelara para os anciãos dos judeus a fim de fazerem o pedido quanto à cura do servo. Estavam relacionados com o grande mestre e saberiam, pensava ele, aproximar-se dele de maneira a lhe conseguir o favor. Ao entrar Jesus em Cafarnaum, foi-lhe ao encontro uma delegação de anciãos, os quais lhe falaram do desejo do oficial. Insistiram em que era digno de que lhe concedesse isso, porque diziam: ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Jesus partiu imediatamente para a casa do oficial, mas, premido pela multidão, avançava devagar. As novas da sua vinda o precederam, e o centurião, em sua desconfiança dos próprios méritos, enviou-lhe a mensagem: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Mas o Salvador continuou andando, e o centurião, ousando afinal aproximar-se dele, completou a mensagem dizendo: Nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: fazei isto, e ele o faz. Como eu represento o poder de Roma, e meus soldados reconhecem a minha autoridade como suprema, assim
Tu representas o poder infinito de Deus, e todas as coisas criadas obedecem à tua palavra. Podes ordenar a doença que saia, e ela te obedecerá. Podes chamar teus mensageiros celestiais, e comunicarão virtude vivificadora. Fala tão somente uma palavra, e o meu criado sarará. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E ao centurião disse: Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Os anciãos judeus que haviam recomendado o centurião a Cristo tinham mostrado quão longe estavam de possuir o espírito do Evangelho. Não reconheciam que nossa grande necessidade é nosso único título à misericórdia divina. Em sua justiça própria, louvavam o centurião por causa do favor que manifestara com a nossa nação. Mas o centurião disse de si mesmo: Eu não sou digno. O seu coração fora tocado pela graça de Cristo. Viu a própria indignidade. Não temia, no entanto, pedir auxílio. Não confiava na própria bondade. O argumento que apresentava era a sua grande necessidade. Sua fé apegou-se a Cristo em seu verdadeiro caráter. Não cria nele apenas como operador de milagres, mas como o amigo e salvador da humanidade. É assim que todo pecador se deve aproximar de Cristo. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Quando Satanás vos diz que sois pecador e não podeis esperar receber bênçãos de Deus, dizei-lhe que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Renunciando a toda a confiança própria, podemos olhar a cruz do Calvário e dizer: o preço do resgate eu não o tenho. A tua cruz, prostrado, me sustenho. Os judeus haviam sido instruídos desde a infância quanto à obra do Messias. Pertenciam-lhe as inspiradas declarações dos patriarcas e profetas, bem como o simbólico ensino do serviço sacrificial. Haviam, porém, desprezado a luz, e agora nada viam em Jesus de desejável. Mas o centurião, nascido no paganismo, educado na idolatria de Roma, distinguiu a verdade a que eram cegos os filhos de Abraão. Ai, quantos ainda se estão preparando para a mesma fatal decepção, enquanto almas mergulhadas nas trevas do paganismo lhe aceitam a graça, quantos há em terras cristãs sobre os quais a luz resplandece apenas para ser rejeitada. Como temos respondido às oportunidades que Deus nos dá? Nunca no passado a vontade do Pai brilhou sobre nós de maneira tão intensa como em nossos dias. Nunca houve tantas Bíblias, tantas oportunidades de ouvir do Evangelho. Mas, não obstante, mesmo diante de tanta luz, de tantas oportunidades, o nosso coração tem estado endurecido. Conhecemos tanto da Bíblia, ouvimos tanto das suas histórias, ouvimos tanto sobre o amor de Deus, que os convites que chegam até nós já não nos tocam o coração de maneira tão poderosa, já não nos sensibilizam de maneira tão ampla como deveriam fazer. De alguma maneira, o amplo conhecimento do Evangelho tem nos tornado endurecidos ao trabalho do Espírito Santo. Somos uma geração cristã que, não obstante a nossa profissão de fé, opõe obstáculos, erige barreiras à atuação
de Deus na nossa vida. A nossa fé é descrente, não é inteiramente confiante e dependente de Deus, não se lança sem reservas nos braços de Deus. E por isso, porque somos tão duros de coração, a nossa vida é tão fria espiritualmente. Precisamos tanto e experimentamos tão pouco de Deus. Temos a Bíblia nas mãos, frequentamos a igreja, ouvimos constantemente do Evangelho, ouvimos do poder de Deus, da sua capacidade, dos seus milagres, da sua vontade em nos atender e nos abençoar, mas não confiamos nele. Dizemos que temos fé, mas a nossa fé está restrita ao passado. Dizemos que Deus realiza milagres, mas enxergamos esses milagres apenas na vida dos personagens que aparecem nos evangelhos. Quando olhamos para o presente, se conseguimos ver o poder de Deus, o enxergamos apenas na vida dos outros, mas achamos que o poder de Deus não é para nós. Cremos, mas com condições. Confiamos com um pé atrás, com medo de que Deus nos decepcione. Nós tentamos encontrar justificativas e méritos para merecer as bênçãos de Deus. Olhamos para a nossa vida e se nós encontramos que está tudo certinho, que nós temos guardado os mandamentos, devolvido dízimos, sido fiéis nas práticas religiosas, então nutrimos algum pensamento de que Deus talvez se disponha a nos ouvir, como se Deus dependesse dessas coisas para nos amar, para vir ao nosso encontro e nos abençoar. Aquele centurião romano imaginava que, se os judeus fossem ao encontro de Jesus e lhe recomendassem, a certeza da bênção seria maior. Jesus atendeu o pedido e foi à casa do centurião. Mas não foi porque esse centurião era bom, porque ele merecia. Jesus foi porque Deus é bom. Deus é cheio de graça e a sua misericórdia está voltada para as necessidades do pecador. Nenhum mérito humano nos torna dignos do milagre de Deus. Nenhum valor que entreguemos como dízimo ou oferta compra a bênção de Deus. Nenhum tempo de vida de obediência e de ligação à igreja, nenhum número de almas trazidas aos pés de Cristo nos torna merecedores da bênção dos céus. Deus nos abençoa unicamente porque Ele é bom, porque a sua graça é indescritível e ilimitada. Ao contrário dos líderes dos judeus, o centurião se sentia indigno do poder divino, indigno da bênção de Jesus, mas ele cria em Cristo. E por isso ele manda recado para Jesus: ó Senhor, eu não sou digno, eu não tenho nada para te oferecer, eu não mereço nem sequer que o Senhor entre na minha casa. Por favor, Senhor, não precisa nem perder tempo vindo ao meu encontro. Apenas diga uma palavra, aí mesmo onde o Senhor está, e o meu servo será curado. Mas Jesus não se impressiona com palavras humanas, e Jesus continua a caminhada, até que o próprio centurião cria coragem e vai diante de Cristo, e diz: Senhor, obrigado porque o Senhor é bom. Eu creio em Ti, Senhor. Eu não preciso vir para crer. Ordena e cura o meu servo. Imediatamente, segundo a fé daquele homem, Jesus
ordenou, e o criado foi curado. Que contraste! De um lado estavam os judeus, os porta-vozes do Evangelho, aqueles que haviam recebido as revelações dos profetas, as manifestações dos anjos de Deus, que eram detentores da palavra escrita do Senhor, que conheciam todas as minúcias teológicas, que entendiam todos os detalhes e doutrinas que cercavam a religião. Mas, a despeito de tudo isso, eram duros de coração. Foram tantas vezes objetos do trabalho do Espírito do Senhor. Viram tantos milagres, tantas maravilhas, que seus olhos já não conseguiam mais vislumbrar a presença do Senhor. E por isso estavam fechados para o toque da graça do Senhor. Por outro lado, um homem pagão, crescido e educado na ignorância quanto aos princípios do Evangelho, abria a sua alma e recebia de Jesus não apenas o milagre que ele buscava, mas, acima de tudo, a bênção da salvação. O que impressiona é que a presença de Cristo não permaneceria para sempre com o povo judeu. Jesus desenvolveu apenas 3 anos de ministério. Em breve, Jesus não mais estaria andando pelas aldeias e curando as pessoas e pregando sobre o reino de Deus. A oportunidade passaria. E para os judeus, passaria para sempre. Mas diante de tanta revelação de bondade e amor, ainda assim, estavam fechados, com o coração endurecido, querendo ver para crer, exigindo de Deus mais demonstrações de poder para confiar nele. Eu fico pensando na nossa realidade. Vivemos mais de 2000 anos depois que isto aconteceu. Jesus, segundo as profecias bíblicas, está próximo de voltar outra vez a este mundo. A nossa geração, mais do que qualquer outra, é portadora das mais amplas manifestações do poder, do amor, da misericórdia e da revelação de Deus. E nós, especificamente, que pertencemos ao povo de Deus, que temos a Bíblia nas mãos, como membros da igreja, nós conhecemos cada detalhe das profecias, cada detalhe da escatologia. Damos estudos bíblicos e ensinamos às pessoas sobre a vontade de Deus. Enquanto muitos de nós, mesmo dentro da igreja, permanecemos com o coração endurecido. Deus fala e nem sempre Deus consegue nos alcançar. Deus atua, mas nem sempre consegue tocar a nossa alma. Nós cremos, mas cremos com condições. A nossa fé não é mais uma fé infantil, uma fé que depende inteiramente de Deus. A nossa fé, fruto dessa geração tecnológica, dessa geração materialista, depende de méritos, de circunstâncias, de condições. E o tempo de graça passa. A bênção passa por nós. As oportunidades vêm e vão. Deus passa pela nossa cidade, pelo nosso bairro, pela nossa vila, pela nossa vida. E a gente fica no mesmo lugar onde está, na mesma condição em que se encontrava antes.
na mesma carência. A vida vai passando e nós permanecemos na mesma rotina religiosa, na mesma repetição de práticas mecanicamente aprendidas e desenvolvidas, na mesma prática de uma religião que é exterior, mas que não parte de um coração que vibra um relacionamento vivo com Deus. A religião não é a tradição, não é aquilo que nós aprendemos do passado. Religião é fé viva, que dia a dia se apega a Jesus e se lança aos seus pés e confia nele e depende dele. Deus não é alguém de quem eu dependo apenas nos momentos de crise, apenas quando o meu servo adoece, apenas quando eu preciso de um milagre. Deus é uma pessoa. E com essa pessoa eu tenho que me relacionar de maneira viva e constante. Os judeus se perderam porque viviam uma fé de tradição, uma religião do passado. Não há vida espiritual sem ligação constante com Jesus. E a pergunta que se coloca diante de nós no dia de hoje é: eu tenho essa fé em Jesus? Eu tenho a disposição, eu tenho a condição de confiar plenamente nele, em tudo e para tudo? Há desafios que me aguardam no dia de hoje. Há obstáculos que eu tenho que vencer. Eu confio em Deus quanto a eles. Eu confio plenamente que Deus está no comando. Eu me lanço inteiramente nos braços de Jesus, entendendo que, a despeito de tudo que eu possa tentar fazer, eu não consigo alterar o curso das coisas, mas que Deus está conduzindo tudo. E quer ocorram de acordo com a minha vontade ou não, Deus está operando na minha vida, está me guardando, mantendo, me conduzindo nas suas mãos ou não. A nossa fé, irmãos, é muito pequena, é muito duvidosa, é muito incrédula. A gente ora a Deus no começo do dia, mas não crê que Deus vai conosco. A gente ora ao Deus exaltando o seu poder, mas não acredita que o poder de Deus vai cobrir a nossa vida e vai nos alcançar em nossas necessidades. Nós oramos, mas no fundo, nós temos dúvidas de que a nossa oração passa do teto, chegue até Deus. Chamamos Jesus, mas não acreditamos que Jesus venha até a nossa vida. Nós precisamos hoje da mesma fé daquele soldado romano. Eu nasci na igreja, mas a minha relação com Deus não pode ser baseada apenas na tradição, na fé num Salvador que existiu no passado e que promete bênçãos no futuro. A minha fé tem que estar firmemente depositada na certeza de um Salvador que é vivo e com o qual eu me relaciono hoje. Eu não o vejo, eu não o toco com as minhas mãos, mas eu sei que Ele me ama, as suas promessas são reais. Eu sei que Ele dirige a minha vida. Nem sempre eu entendo os caminhos pelos quais Ele me leva, mas eu sei que Ele vai comigo, em todos os momentos, mesmo no vale da sombra da morte. E eu sei que quer Ele entre visivelmente na minha casa ou não, eu posso confiar nele.
eu posso depender dele. Eu posso me apegar a ele. É essa religião que nós precisamos hoje. O mundo está tão pobre espiritualmente, porque está cheio de igrejas físicas, onde as pessoas vão para se encontrar com Deus, mas está vazio de templos vivos, de pessoas que vivem na presença de Deus, confiando em Deus, ligados a Ele e apegados nele, a despeito de todas as evidências exteriores. A nossa geração é materialista. Os nossos contemporâneos só creem se veem. Mas a relação com Deus se vive pela fé. As bênçãos de Deus só são alcançadas pela fé. Será que Jesus encontra essa fé em você hoje? Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.